Parte 4, capítulo 1, das penas e gozos. Tópico: felicidade e infelicidade relativas. Perguntas de 920 a 933. Pergunta 920. Pode um homem gozar de completa felicidade na terra? Resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Pergunta 921. Concebe-se que um homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso se não verifica, pode conseguir uma felicidade relativa? Resposta: o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredaremos por outro mal e, em consequência, caímos na desgraça. A felicidade. Pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Pergunta 923. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e, reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando muito aos seus lados está morrendo de fome e frio, sem abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para levar sua alma ao infinito. Pergunta 924. Há males que independem da maioria de proceder do homem, o que atingem mesmo os mais justos? Nenhum meio terá ele de os evitar? Resposta: deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar.
se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Pergunta 925. Por que favorece Deus, com os dons da riqueza, a certos homens que não parecem tê-los merecido? Resposta. Isso significa um favor aos olhos do que apenas veem o presente. Mas, fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Pergunta 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Resposta. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos enganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem aos felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhe está reservado? Se os gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de buscar inveja. Por isso, com lágrimas amargas a apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta e se suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Pergunta 927. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade àqueles a quem falta o necessário? Resposta. Verdadeiramente feliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que queixar-se de si mesmo. Se for ocasionada por outro, a responsabilidade cairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Pergunta 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não agirmos essa vocação? Resposta. Assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Por efeito desse desvio, responderão por ele. Questão A. Achareis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que isso tivesse aptidão? Resposta. Cumpre não cair num absurdo, nem enxergar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes? Se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil à medida de suas faculdades, desde que não as apliques às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez fosse bom mecânico. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui forte inesgotável de reverses.
Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que lhe afigura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Pergunta 929. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reúne abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Resposta: nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Pergunta 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa um homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer, que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse descolá-lo da sua posição. Entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, porém, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover às suas necessidades em consequências de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Resposta: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Como uma organização social criteriosa e previdente, o homem, por culpa dele, pode faltar o necessário, porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Pergunta 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Resposta: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamam sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, aí e ela lhe será o paraíso terrestre. Pergunta 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Resposta: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, reponderarão. Pergunta 933. Assim como, quase sempre, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Resposta: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja ou ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes o que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aqueles que a inveja e o ciúme atacam, não há acalma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam aos objetos de sua cobiça, do ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre.
Será essa uma situação desejável e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse ímpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúme, etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo o que sai da caveira vulgar. Embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-as tudo o que lhes aparece estar acima do horizonte, e se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe aparecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pôde satisfazer, ao passo que aquele que nada perde o supérfluo é feliz com os que outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, portanto, o selvagem, sendo mais limitado às suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina como a infelicidade e a analisa. Por isso é que esta mais o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro.